A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos nós, amigos do Facebook, amigos do YouTube, porque essa gravação também vai estar disponível no canal @presbítero Nunes do YouTube, certo? O canal do YouTube. Se você também quiser fazer parte desse canal, você vai pegar o link do vídeo, que vai estar disponível após a sua gravação, e vai dar aquela força para o seu amado irmão Evangelista Nunes. Lá ainda está com Presbítero Nunes, mas eu acredito que presbítero, evangelista, pastor, são apenas dons de Deus que foram concedidos para alguém que Deus preparou aqui na terra, né? Que através do seu desenvolvimento ministerial, Deus vai concedendo, é o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, a temática não é essa, mas eu quero enfatizar isso porque alguém pode até questionar o que é que está presbítero lá no canal e está evangelista aqui. Então, para explicar isso aí, eu quero estar fazendo esse breve comentário, né? Efésios 4, 9, 10 ao 11 diz que e de uns para apóstolos, para mestres, para profetas, não tem a palavra pastor lá, né? Tem evangelista, e assim são dons, né? São dons que Deus concede através da desenvoltura ministerial, tá certo? Então, quero aqui iniciar a minha live, que nessa noite está bem interessante, porque, como o tema diz, é bíblico ter ciúmes? Ora, nós sabemos, eu acredito que a maioria já sabe, que a palavra ciúme, ela é uma palavra de origem latina, ou seja, é uma palavra que tem origem na língua latina e significa, significa zelume, ou seja, para aquele que procura entender, a palavra zelo, né? Zelo, quando eu digo tenha zelo com suas coisas, tenha zelo com a sua casa, tenha zelo com o seu carro, tenha zelo com sua moto, tenha zelo com seus livros, né? Quando a gente fala assim, de forma indireta, nós estamos dizendo, tenha ciúme com o seu carro, tenha ciúme com a sua moto, tenha ciúme com os seus livros, e assim por diante. Então, é bíblico ter ciúmes? Ora, nós vamos analisar, eu quero analisar com você nessa noite, a live não vai ser tão longa, quero resumir bastante aqui, porque no meu tema principal eu coloquei o livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos, né, de Salomão, como está em algumas Bíblias, a passagem bíblica do capítulo 8, versículo 6. Lá nessa passagem, a Bíblia afirma, né, o grande sábio Salomão, ele diz, o ciúme é inflexível, é algo que não se dobra, é algo que não se controla, é algo que não tem piedade, né? O ciúme é inflexível quanto à sepultura. A sepultura, ela recebe rico, recebe pobre, recebe bonito, recebe feio. Não tem negociação com a sepultura. Bem, essa primeira parte do versículo está comparando o ciúme a essas coisas, né? A sepultura. Ele dizendo que ela é tão inflexível quanto a sepultura. Então, é necessário entender que ciúme, ele é algo que tem que existir. Ele é algo que precisa existir. O que vai delimitar é o controle que se tem sobre o ciúme. E nós vamos, né, nós juntos, eu gostaria de estar lendo algumas passagens bíblicas, né? A primeira é essa, né, Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, em algumas Bíblias, de 8 e 6, capítulo 8, verso 6. Mas no livro de Provérbios, que também é de Salomão,
que o ciúme desperta a fúria do marido, que quando se vingar, isso é o que o versículo diz, é Provérbios 6, verso 34, o ciúme desperta a fúria do marido. E quando ele se vingar, não terá misericórdia, não terá piedade daquele homem que ficou com a sua esposa ou vice-versa. Então, o ciúme, o nível do ciúme, a quantidade de ciúme é um problema que é preciso ser controlado. Existe na Bíblia, no capítulo 5 do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5 do livro de Tiago, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Quero dizer que primeiramente também está mandando um abraço para a irmã Rosilei, que é minha esposa, né? Ela sabe que a gente controla o ciúme. A gente controla o ciúme. Ontem mesmo nós estávamos no mercadinho e ela reviu um conhecido desde a infância. E esse homem, ele foi olhar, pá, e beijou aqui nela, né? Não sei se foi aqui, se foi aqui. Aí eu me controlei, não disse nada. Mas aí, é isso que a gente tem que saber, controlar, né? A gente tem que controlar. O ciúme, ele existe e ele vem da palavra zelo, né? A base para a palavra ciúme, na nossa língua portuguesa, ela é da palavra zelo, da palavra fervor, calor e ardor, né? A palavra zelo já indica um sinônimo. A palavra fervor, calor ou ardor, ela representa a ação do ciúme, né? Quando alguém está com ciúme, não se controla, né? E daqui a pouco eu quero compartilhar com você. Eu não concordo muito com o Hernando Dias Lopes, por ele ser um calvinista ferrenho, um calvinista brabo. Já trouxe à tona esse livro aqui, mas eu achei muito interessante, né? Achei muito interessante o que ele fala sobre os comportamentos no casamento, ou seja, como ele diz assim, né? Como esse é o capítulo 5, deixa eu ver aqui, capítulo 5 ele vai tratar da vivência do casamento, né? Da vivência do casal e ele não aponta somente isso, ele aponta a questão do dinheiro, a questão dos filhos, a questão do diálogo, a questão deixa eu ver aqui, se está procurando livro para não perder tempo, a questão da rotina, né? E ele aborda tudo isso, mas eu parei aqui sobre, como o tema é bíblico desse ciúme, é o nosso tema de hoje, e aí eu queria compartilhar com você o que ele diz acerca do ciúme. Mas primeiro, deixa eu terminar o nosso raciocínio, porque eu estava procurando aqui, deixa eu me ver aqui, Tiago 4 e 5. Né? Tiago 4 e 5, eu acho que muitos conhecem essa escritura. Essa escritura é muito interessante. Tiago, capítulo 4, verso 5. E é muitas vezes mal compreendido, né, essa passagem bíblica. Até em muitas Bíblias a gente vê que a palavra espírito aparece com E minúsculo, né, dando ideia do espírito do homem. Quando é espírito, se referindo ao Espírito Santo, está sendo, muitas Bíblias grafam, ou seja, escrevem, traz escrito a expressão o espírito tem ciúme. Tá? Então, é uma coisa muito interessante que nós deveríamos atentar um pouco para ela. Capítulo 4, verso 5. Aí você vai tirar suas conclusões. Versículo 5 do capítulo 4 do livro de Tiago, que diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que é o Espírito, aqui com E maiúsculo, dando ideia de que é o Espírito Santo, certo? E que é o Espírito Santo. Deixa eu fechar aqui esse áudio um pouco. Ou vocês acham que é sem razão, isso é Tiago 4, verso 5.
vocês acham que é sem razão, já está repetitivo demais. Vamos lá. Que é sem razão, que a Escritura diz que é o Espírito que Ele fez habitar. Qual foi o Espírito que Deus fez habitar em nós? O Espírito Santo. Amém? Então, está falando aqui, ou seja, muitas Bíblias trazem escrito Espírito com E minúsculo, dando ideia de que o Espírito ali não é o Espírito Santo, é um sentimento, certo? Não tem nada a ver. Aqui, dentro da conotação e do contexto, essa tradução ou essa coisa já perdeu o seu sentido. Tá bom? E aqui é o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? É uma pergunta. E o versículo 6, que é uma sequência, ele diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui é onde se confunde muito, né? Porque após a pergunta vem uma palavrinha de contradição, ou seja, mas, né? Uma ideia oposta. Se inicia uma ideia oposta. É como se ele estivesse contradizendo ou opondo-se ao que ele afirmou antes, o apóstolo Tiago. Mas eu trago outra expressão no Antigo Testamento, dessa feita no Antigo Testamento, que é em Deuteronômio, deixa-me ver aqui, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Diz assim: eles o deixaram com ciúmes. Olha, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Vamos ver essa escritura? Vamos ver essa escritura, porque aí a gente tem um embasamento melhor. Já defini que o ciúme, a palavra ciúme, no latim significa zelumen, que significa que é uma ideia de zelo. E no grego também ela tem uma conotação de zelosos, ou seja, que tem como base o fervor, o calor e o ardor. Mas no capítulo de 32, verso 16 de Deuteronômio, nós temos uma ideia interessante. Eu não sei se essa Bíblia aqui vai traduzir por ciúme, algumas traduzem por zelo, certo? Mas que dá no mesmo, certo? A palavra é a mesma. 32, verso 16. Eles o deixaram com ciúmes. Essa aqui é a versão NVI. Eu recomendo a versão NVI para todos os crentes. Amém? Por causa dos deuses estrangeiros. E o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Veja bem. Deus, em muitas ocasiões, Ele considera a relação dele com o povo de Israel como um casamento. Isso está explícito no capítulo 3 do livro do profeta Jeremias, que até ele deu carta de repúdio, carta de divórcio para Israel. E Israel foi lá adiante e arrumou outros deuses e, como fez, trair a confiança de Deus, ou seja, deixaram Deus, entre aspas, é uma analogia, deixaram Deus como seu legítimo esposo e foram atrás de outros deuses, sendo agora os seus amantes. Então existe uma relação de amor, até o próprio apóstolo Paulo, ele traça esse paralelo, ele chega a dizer que preparou a igreja de Cristo como uma noiva para ser apresentada a um noivo, isto é, a Cristo. Então, existe uma relação muito forte. E lá em Efésios, Paulo diz assim, que diz: eis que vos digo um mistério entre Cristo e a igreja. Quando ele falando do casamento, porque o contexto lá no capítulo 5 é casamento. O marido honra a sua esposa, a mulher dê a devida honra ao seu marido, a mulher seja submissa, não no sentido de ser escrava, não no sentido de ser subjugada, não poder falar, não poder ter opinião, não tem nada a ver, né? Ali é a relação de amor, ou seja, tanto que se a gente colocar isso numa comparação entre Cristo e a igreja tem o direito de falar, a igreja tem o direito de pedir, a igreja tem o direito de cobrar as curas, cobrar os milagres, porque quando a igreja anda em comunhão com Cristo, ela pode, você pode colocar o dedo em cima do versículo e dizer: Deus,
Tu permitiste que essas coisas acontecessem, tu escreveste que dissesse assim, pedi, pedi, se vos dá, buscais e achareis. Se foi Jesus que disse isso, eu posso colocar o dedo, desde que eu esteja em obediência com ele, porque as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Ou seja, o que significa isso? É mais ou menos um aluno com o professor. O aluno cumpriu todas as suas tarefas, fez a provinha, acertou aí 90%, 70% da prova, ele tem o direito de receber a nota dele. Tem ou não tem? Do mesmo jeito é eu e você com Deus. Se você está obediente, tem uma escritura lá dizendo que ele garante aquele que é fiel, que é obediente, a pedir as bênçãos. Amém? Essa é a verdade. Então Deus aqui comparando, no capítulo 3 de Jeremias, comparando-se como um esposo que foi rejeitado e acabou tendo que dar carta de repúdio à esposa, que era Israel, no paralelo aí, na comparação. E aí Deus, ele tem ciúme, sim. Ele ficou com ciúmes quando aquele povo, ao invés de adorá-lo, adorou os Baals, adorou outros deuses estrangeiros. É o que está dizendo o texto, capítulo 32, verso 16, do livro de Deuteronômio. Diz assim: eles o deixaram, essa é a canção de Moisés, tá certo? Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Eita Jesus, olha só. Então o ciúme, em momentos e em níveis controlados, é muito bom. Porque ele coloca um pouco de brasa, coloca um pouco de fogo na relação. O cônjuge vai ver que o seu parceiro, o seu esposo, a sua esposa, ele tem cuidado. Ele vai para qualquer canto, faça o que quiser, chega a hora que quiser, desconfie quando o relacionamento está chegando a esse ponto. Quando alguém diz para você, ó, você pode chegar a hora que quiser, eu vou estar dormindo, as panelas vão estar emborcadas. Então, cadê o zelo? Cadê o amor? Cadê o ciúme? Né? Que em certa qualidade ajuda muito. Amém? Então, dentro desse paralelo, Deus tem ciúme sim. Tiago 4, verso 5 diz: acaso diz em vão as Escrituras? O Espírito que Deus fez habitar em nós tem um grande ciúme? Aleluia! Deus tem ciúme de você, porque quando você deixa de praticar as coisas que praticava, quando você deixa de adorar como você adorava, quando você está dando mais preferência às coisas mundanas, às preocupações, quando você dá mais atenção ao celular do que a Deus, quando você se preocupa com as coisas mundanas mais do que com as coisas com Deus, para Deus, Deus fica com ciúme. É o que está escrito no texto de Tiago 5, verso 4, verso 5, dizendo melhor. E também Deuteronômio, capítulo 32, verso 16. Diz que Deus ficou com ciúme, porque eles provocaram a ele com os deuses estranhos. Aleluia. Deus tinha aberto o mar. Deus tinha feito cordonizes cair do céu. Deus tinha feito uma coluna de fogo acompanhá-los durante a noite. Deus fez com que uma nuvem ficasse sobre eles durante o dia para que eles não ficassem queimados pelo sol. Então, tudo isso foi em vão. Aí o povo foi e adorou outros deuses e provocou ciúme em Deus. Amém? No capítulo 69 do livro de Salmos, versículo 9, a Bíblia afirma lá que o zelo pela tua casa me devora. Deixa eu ver se a palavra é zelo ou é ciúme. Deixa eu ver lá. Certo? Salmos 69, versículo 9. Que essa é uma profecia que se cumpriu, é uma profecia messiânica, que se cumpriu em Jesus. Tá certo? É uma profecia que se cumpriu em Jesus. Capítulo 69. Deixa eu ver aqui se eu não estiver enganado. Tá certo? Depois de 40 anos, muitas vezes a mente da gente engana a gente, certo? Mas eu vou conferir aqui. Você que está na live, você que vai assistir, quero te convidar para estar comigo no YouTube também, tá? Se torne um inscrito, né? Estará o link na descrição do vídeo após ele ser salvo, tá certo? E você poderá se tornar um apoiador ficando como um inscrito, tá bom? Faça isso pelo Evangelista Nunes,
e pela obra de Deus. 69. Eita Jesus. As páginas dessa Bíblia bem fininha. Deixa eu ver aqui, tá bom? Salmo 69. As páginas é tão fininhas que quando eu passo uma, eu passo um bocado. Mas tenha calma. Salmo 69, versículo 9, diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha só, essa profecia, ela se cumpriu em Jesus. Jesus teve tanto zelo, ou teve ciúme, daqueles que estavam transformando a casa de Deus, que era considerada a casa de Deus, o templo, certo? Em local de vendas, locais de troca de moeda, locais de todo tipo de coisas. E aí Jesus, na passagem, ele pegou umas cordas, fez um azorrague, ou seja, um chicote, e começou agora a derrubar as bancas dos que trocavam moedas, que eram aqueles que trocavam moedas, não me lembro agora a palavra exata, mas os cambistas, né? Cambista, a parte cambista aqui. Mas também aqueles que vendiam pombas, derrubou e disse: vocês, né? Está escrito: a minha casa será chamada por todos os povos casa de oração, mas vocês o têm feito de lugar de covil de roubadores e salteadores. Porque às vezes, né, a pombinha estava doente, mas acaba de dizer que a pombinha estava boa. E a pombinha ela tinha que ser comprada para ir ser oferecida em sacrifício. Então ela tinha que estar em boas condições, porque senão ela ia morrer na viagem, ou ia morrer antes de chegar ao local desejado. Então por isso que Jesus disse: roubadores, salteadores. E ali derrubou as bancas, fez uma bagunça só. E aí chegou a dizer assim: o zelo pela tua casa me devora. Aí foi a profecia de salmista Davi. Deixa eu ver se é o salmo de Davi. Eu acho que é um salmo de Davi. E ele chega a dizer isso. Então, o zelo, a palavra zelo, foi traduzida, é a mesma palavra para ciúmes. Quando alguém tem um ciúme, é um ciúme que pode trazer, sim, resultado positivo e pode trazer resultado negativo. Nós temos um paralelo, nós temos uma comparação entre Davi e Saul. Saul, ele tinha, o texto diz que ele tinha muito zelo, ciúme pelas coisas de Deus. Mas não é verdade. Ele tinha interesse. Então ele tinha um ciúme exacerbado, cego, né, em até tocar nas coisas que Deus já tinha garantido. E aí Deus castigou a própria terra de Israel com um período de estiagem muito grande. Tá certo? Então, há diferença entre o zelo de Saul para o zelo de Davi. O zelo de Davi derrubou o zelo de Jesus, que está baseado na profecia de Davi, derrubou apenas os locais onde se vendia pomba, onde se trocava moedas. Ele não bateu em ninguém, não feriu ninguém, não matou ninguém. Mas o zelo de Saul matou muita gente. Matou gente inocente. Essa é a diferença, certo? Então, para comparar isso aí, eu estou fazendo esse contrabalanço aqui, bíblico. E já mostrei no capítulo 32, verso 16 de Deuteronômio, que Deus tem ciúme sim, quando ele é provocado. Quando você deixa de fazer a vontade dele, quando você ora menos, quando você lê a Bíblia menos, quando você utiliza seu tempo, que deveria ser usado para coisas para Deus, né? E aí você provoca o ciúme em Deus. Amém? Essa é a realidade. Comentando Tiago, capítulo 4, verso 5, que algumas Bíblias, infelizmente, traz a palavra espírito com E minúsculo, o que dá a entender que o espírito ali é um sentimento, mas dentro do contexto sagrado, nós sabemos que o espírito que Deus fez habitar em nós é o Espírito Santo. E ele está em sua vida e em minha vida. Porque o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim: vós sois o templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Por isso que a forma de louvar, a forma de pregar,
deve ser autêntica, deve ser para Jesus. Você que louva, você que adora, essa adoração, essa forma de você louvar a Deus, ela não deve ser dada para o mundo, porque Jesus tem ciúme, tá certo? Eu queria apenas concluir com uma palavra especial aqui do Hernandes Lopes. Eu não concordo, como eu já disse, com todas as ideias do Hernandes Lopes, mas ele foi muito feliz quando ele falou no livro dele, né, Casamento, Divórcio, Novo Casamento, mais uma parte, quando ele fala como deve ser o relacionamento no casamento, como a mulher e o esposo devem se tratar um ao outro. Isso é válido, né? E eu concordo nessa parte com ele, porque ele diz assim, cuidado com o ciúme. No seu livro, na página 89, ele diz, o ciúme tem destruído muitos casamentos e levado muitos casais feridos às barras dos tribunais para o divórcio. O ciúme é mais do que um sentimento, é uma doença. Aí eu já também não concordo completamente com ele, porque o ciúme, em níveis elevados, ele sim é uma doença. Mas o ciúme sadio, aquele ciúme que você respeita os limites, respeita os limites, este é um ciúme que é comparado ao ciúme bíblico, o ciúme que Jesus tem de você, que Deus tem do povo dele, certo? É tanto que a palavra ciúme, ela tem um sentido de ardor, de fervor, Caim matou Abel pelo ciúme, mas o ciúme dele era o quê? Era uma inveja. E quando a palavra ciúme aparece na Bíblia de forma como pecado que a gente deve evitar, ou obra da carne, ela traz a palavra no plural, ciúmes, que é o fruto da carne, está lá entre as 16 obras da carne, o fruto da carne. Então, obra da carne, meu Deus. Lá em Gálatas 5, 5 a partir do verso 16, ele fala que os ciúmes são obra da carne. Mas Deus também tem ciúme. Mas é um ciúme que não é doentio, não é um fruto da maldade, não. Então é uma coisa que deve ser pensada, Eu não concordo com ele ao colocar o ciúme como doença, não. Ciúme descontrolado. E essa doença pode ser fatal. Olha só, os jornais estão encharcados de sangue dos crimes passionais. Esse aí é um descontrole. A pessoa dominada pelo ciúme apresenta basicamente 3 sintomas. Vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Em primeiro lugar, a pessoa ciumenta vê o que não existe. Uma pessoa ciumenta não consegue distinguir entre fantasia e realidade. Ora, eu acho muito interessante a palavra dele aqui, mas aí eu volto, eu não tirando todo o valor do comentário do Hernandes Lopes, mas aí existe sim o ciúme, o ciúme é bíblico, ele acontece, tanto que ele está nas nossas Bíblias, mas quando ele sai do controle, é como uma ira, A Bíblia diz que Deus se ira, Deus tem ira. Mesmo assim, Deus não peca. Deus tem ira. Deus se irou. Se eu me irar, eu não peco. Mas se eu ceder a ira, ou seja, deixar fluir, às vezes você está no trânsito e você fica irado quando alguém dá um trancão em você, quando alguém não respeita o seu direito. Mas até aí tá bom. Mas se você descer da sua moto, ou você descer do seu carro e ir lá brigar, aí você já deu lugar à ira. E a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Irar é uma coisa que qualquer pessoa, acontece com ela. Não existe esse ser humano que não se ire. Até o próprio Deus se ira. Mas a questão, comparando com o ciúme, dá no mesmo. Eu posso ter ciúme, mas eu não posso agora jogar em cima da minha esposa tudo aquilo que vem à mente. Não, eu não posso. Se minha esposa saiu, não deu tempo para poder me avisar, às vezes estava sem internet, às vezes não tinha crédito, isso é uma comparação. Aí de repente eu chego, eita, ela já foi, sabe lá. Não, a gente tem que ter cuidado. Vigiai. O homem, quando busca uma esposa, ele deve primeiro olhar
examinar direitinho o nível de ciúme dela. Bota lá o termômetro, ou o termocímetro, né? Quando ele subir, aí você já começa a ter cuidado, porque eu tenho históricos, né? Eu tive muito problema com isso, e ciúme é uma desgraça, ciúme sem controle é uma desgraça, certo? Então essa é a palavra de hoje. Eu acredito que posso ter sido útil para você. Deixa nos comentários, né? Se você acha que isso que eu falei está de acordo com a Escritura. Também, se não concordar, você tem seu direito de opinião, né? Nós somos democráticos e acreditamos que a Bíblia também não é impositiva, ou seja, não põe. Você acredita se você quiser, a Bíblia está aí, né? E a gente está aí também para pesquisar, para buscar, mas não tem coisa pior do que um ciúme descontrolado. Voltando se eu comentar aqui a segunda parte do versículo do capítulo 8, verso 6, de Cantares, ou Cânticos de Salomão, se você tiver Bíblia e você puder dar uma olhada, se você observar a segunda parte do versículo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que as suas brasas, quais brasas? As brasas do ciúme são fogo ardente. Aí, a conclusão do versículo é que ela deixa mais eu e você enigmados. Diz o seguinte: são labaredas do Senhor. Espera aí. Se o ciúme, ele é inflexível quanto à sepultura, ou seja, não tem mudança. Que essa é a primeira parte do versículo. Suas brasas são fogo ardente. E suas labaredas, e são labaredas do Senhor, então Deus está envolvido nisso. Deus quer que você tenha ciúme, mas que você seja controlado. E, concluindo, 6:34 de Provérbios diz que o ciúme que o esposo sente, quando o esposo é traído, no Antigo Testamento dava esse direito, né? Não dá mais, graças a Deus, não dá mais o marido levar a mulher, arrastar pelos cabelos, dizer: estava me traindo, essa infeliz tem que ser apedrejada. A Bíblia dava todo apoio a isso. Inclusive, eu não sei se é Levítico 14, tem um relato do homem que desconfiava da mulher. Quando o homem desconfiava da mulher, ele tinha todo direito agora de levar a mulher para a tenda, lá onde estava o sacerdote, preparar uma água, o sacerdote preparava uma água lá, uma água, alguns dizem uma água benta, né? Misturada com poeira do chão da tenda. E o sacerdote dizia umas palavras lá, umas palavras enigmáticas, dizendo assim: se é verdade que o teu esposo está suspeitando de você, esse ciúme dele tem razão, na hora que se você estiver traindo ele, vai acontecer alguma coisa. O que acontecia? Ele derramava água na cabeça da mulher e o ventre dela inchava. O ventre é essa parte da barriga, né, que pega a parte do útero, né, parte aqui da parte inferior da mulher. E se fosse verdade que o homem estava tendo ciúme dela justamente porque ela estava flertando com algum outro homem, ou vice-versa, na mesma hora o útero dela inchava e ela ia ficar sem filhos por toda a vida. Está entendendo? Ela não era apedrejada. Era uma condenação que vinha de algo sobrenatural, porque só em derramar uma água na cabeça da mulher e dizer umas palavras não significava muita coisa, mas para ali significava. Mas graças a Deus acabou isso. Isso ficou lá na lei. Agora, se o homem está tendo ciúme da mulher injustificável, ou vice-versa, aí é uma questão de se assentar, de conversar, de falta de confiança. O ciúme é em níveis alterados, em níveis altos, né? O cara está no trabalho, aí de repente: não, eu vou fugir do trabalho para ver o que a minha mulher está fazendo. Ou vice-versa. A mulher diz: não, meu marido está no trabalho, como é o meu caso, né? Estou aqui no trabalho. Aí ela, de repente, ela diz: eu vou lá, o que aquele sem vergonha está fazendo. Isso é um ciúme descontrolado. Amém? A menos que eu dê também motivo, né? Porque também entra essa questão. Então, o ciúme aí, em um certo nível, ele é benéfico. Ele é benéfico, ele coloca um pouquinho de calor no relacionamento, né?
Não deixe que a mulher use qualquer roupa, né? Uma roupinha mais sensual, tira isso. Tira isso. E assim por diante. Isso é bom. Só não pode se tornar uma doença. Eu discordo aqui somente da palavra do Hernandes Dias, quando ele diz que o ciúme é uma doença. Não, ciúme não é uma doença. Eu vou dizer que Jesus é um doente, que o Espírito Santo é um doente, porque a palavra está dizendo, em Tiago 4:5, que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Aleluia. Então, fica na paz. Na live da semana que vem, eu quero trazer um assunto muito importante, vou estar anunciando brevemente, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, Jesus te abençoe. Quero mandar um abraço especial para meu filho Isaac, para minha esposa, para Thaís, que daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas vai estar aí com uma maçãzinha, uma maçãzinha mordida, né? Que Deus abençoe e vamos para frente. Que Deus nos abençoe e possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ore comigo, agradecendo por essa live que pode se tornar uma bênção na tua vida. Pai maravilhoso, eu peço a tua bênção especial sobre cada pessoa que está vendo e ainda vai ver essa live, Senhor. Eu quero ser, Senhor, uma fonte de bênçãos para as pessoas. E que esse conhecimento da tua palavra, Senhor, venha invadir, Senhor, os limites da mente humana. E que possamos contemplar, Pai, a tua sabedoria por meio do teu Espírito Santo. Deus, assim eu ofereço para essa live, para que seja uma bênção na vida das pessoas. Meu Deus Santo e poderoso, rogo por todo o ministério da Igreja de Cristo, Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, e por todos os ministérios que levam a Ti a sério e a Tua palavra a sério, Senhor. Assim eu oro, já agradecendo em nome de Jesus. Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e possamos nos encontrar semana que vem, conforme seja a vontade de Deus.